estava conversando aqui nos bastidores que normalmente a gente, como jornalista, vai até o entrevistado, vai até o local, o hotel onde ele está, ou a produtora onde ele está, para fazer a entrevista. A Paulinha recebia muita gente para entrevistas. Como que é essa diferença? Como é que é para você isso? E qual foi um convidado que você lembra que te marcou, que foi muito legal, que o papo rendeu muito bem? Nossa, que pergunta elaborada, né? De repente virou... Eu achei que ele vinha com um comentário, ele já veio com uma sabatina assim, aqui. Realmente, lá no Morning, muita gente ia até lá, né? E aí tem uma parte de produção de bastidor que é sempre mais complexa quando é estrela internacional. Eu lembro quando foi o Neil Patrick Harris, foi tenso, porque tinha uma questão de segurança, tinha um monte de trâmite ali para o cara sentar lá na mesa. Tinha a questão de pergunta, né? O Morning tinha um negócio de querer ter a liberdade de fazer as perguntas. A gente sabe que alguns assessores tentam cercar os talentos para não entrar nesse assunto ou no outro. Então, mas no fim foi ótimo, porque normalmente os assessores são piores do que o artista, né? Sim. Eles blindam o artista, são muito mais assim, cheio de policies, e aí quando o cara tá lá, às vezes a vibe, como você falou, é muito boa e dá tudo certo. Falando. Então foi super legal, deu tudo certo com ele. Sim. E eu acho que assim, de sair para entrevistar maiores pessoas, por exemplo, Demi Lovato teve pergunta que eu não pude fazer. Porque eu perguntei se ela tinha pesadelo com o Barney, que era aquele... Eu queria perguntar isso, né? Sim. Que, pô, você passa a infância fazendo um programa com um dinossauro. E aí depois roxo. Você não pode falar Será sobre que isso? você sonha com isso? Será que te assombra de alguma forma? Não pude perguntar. Cortaram algumas perguntas que eu ia fazer, mas ela foi também super doce, querida, super né? simpática. E a Shakira, também, quando eu fui entrevistar... Ela foi muito simpática, porque tem aquela história da Jovem Pan ter participado da carreira dela. E aí, ela era casada com o jogador e eu fiz aquela pergunta sobre sexo antes do jogo. Se ela era contra ou a favor. Ela falou que ela era a favor de ter. Sim. Que ela não fazia... Entendi. Esse negócio de concentração, ela falou que não. Mas acho que... Acho que a mais difícil... Não estava fazendo sozinha, né? Você sabe, no Morning Bancada. Sim, era mas muita foi gente. o Otto. Porque o Otto estava sentado do meu lado, esse vídeo é maravilhoso. E aí ele entrou num grande embate lá, político. Acho que era o Augusto Nunes, fez uma pergunta de Dilma, alguma coisa. Aí começa a falar... Mas ele se estressou muito, assim. Sério? Sim, ele ficou nervoso. Ele ficou mal, assim. Gente. Ele ficou nervoso. E aí, Edgar Piccoli, sei lá, agiu como um Prozac. E foi tentar resolver a situação. Ele resolveu a situação. Você sabe que, agora que você falou disso, uma vez eu entrevistei o 30 Seconds to Mars, que é uma banda do Jared Leto. Esse homem que é um vampiro, Ele né? é um vampiro, gente. Eu conheci Jared Leto pessoalmente e é inacreditável que ele, sei lá, ele tem um pacto com o demônio, alguma coisa ele fez. Porque não é normal uma pessoa... Ele não envelhece, né? Não envelhecer, assim, é assustador. E o irmão dele também é super... O irmão, se eu não me engano, acho que é mais velho que ele, mas também, assim... Não dá pra saber. Não dá pra saber, o Shannon. E foi uma entrevista muito legal, porque a gente pensou tudo num schedule, assim, sabe? Num cronograma pra fazer. E eles ficaram, não, a gente vai fazer. A gente não sabia se ia fazer ou não. Não, a gente vai fazer. E a gente, tá. E eles ficaram, tipo, sei lá, 4 horas na rádio. Gravamos ao vivo. Quer dizer, fizemos ao vivo. Gravamos depois vídeo. Eles foram, assim, o Jared Leto extremamente profissional. E aí que você vê a diferença. É muito engraçado isso. Existe uma diferença muito grande de preparação de artistas nacionais e internacionais. Acho que você já percebeu isso. Tem. O artista internacional que tem aquele foco, né? Ainda mais, por exemplo, o Jared Leto, que é ator, é cantor, é ganhador de Oscar, é tudo isso mais um pouco. O cara vem num profissionalismo e num tom para responder as coisas e para fazer, e para cumprir horário, para cumprir negócio. Você fica, cara, é trampo. Eles encaram como um trampo real, eles vêm preparados para isso. É um negócio impressionante. Ele fez tudo com muito bom humor, com muita leveza, muito simpático, muito bonzinho. E papapá, fez ali, cumpriu, foi embora. Você fala, caraca. E às vezes você encontra, às vezes, com artistas brasileiros que, claro, estão preparados para fazer aquilo, querem fazer aquilo porque é legal, mas tem um tom diferente também. Não é igual os americanos, assim, ou ingleses. É uma preparação diferente. É engraçado isso. Fala, Caio. O pessoal tá perguntando pra Paulinha se você entrevistou a Shakira em português ou em inglês? Ou em espanhol? Não ou em posso portunhol? falar, eu tava até pensando, não lembro. E eu tenho o áudio aqui dessa entrevista. Você tem o áudio da entrevista no eu celular. Guardo. Não, eu guardo.
Enquanto a Paulinha procura, eu queria saber, vocês já entrevistaram um entrevistado monossilábico? Aquele que você faz a pergunta... Sim, muito. É a pior pessoa, essa pessoa. Teve uma pessoa, não vou dizer quem, mas teve uma pessoa, um artista gringo, que foi no meu programa lá na 89. E, assim, uma má vontade. Mas é aquele negócio. Também você não quer falar, sua entrevista, ao invés de durar meia hora, vai durar 5 minutos. E durou isso, 5 minutos. Tá bom, então, querido. Um beijo, foi um prazer te receber. Até logo. Porque, poxa, gente, também assim, estamos todos trabalhando, entendeu? Você tá trabalhando, você quer divulgar o seu trabalho, eu estou trabalhando também. Eu sou paga pra isso e você também é. Você senta aqui e não quer colaborar, então também eu vou responder à altura. E aí foi isso que aconteceu. Tá ouvindo a entrevista com a Shakira. Isso, a gente tá ao vivo aqui no Bom Dia Flow. Nesse momento, Paula está ouvindo a entrevista que ela fez com a Shakira. Eu fiz em português, gente. Foi em português? Ah, a Shakira é ótima. Olha lá. Ter trazido muitas satisfações para mim neste ano, entre a bicicleta e Chantarre, que já Chantarre e bicicleta subindo nos charts brasileiros. Tá vendo? Eu fiz em português e ela respondeu em português. Ela é muito fofa. Isso é que é pessoa que guarda entrevista, não sei nem quando eu fiz. Era Guaraná com rolha isso aqui. Ela tá aqui, essa mulher. Ela tava lançando um perfume no Brasil. Oi, Caio. Mas só pra falar que a Dani falou dessa coisa da boa vontade, é engraçado. Agora, vamos lá, eu vou vestir o meu crachá de babaca. Vai. Quando eu estava entrevistando o Ryan Reynolds, ele foi uma pessoa que teve entrevistas muito boas e muito ruins no mesmo dia. Porque a pessoa que foi fazer entrevista com ele, querendo uma entrevista séria, uma entrevista do Bial, da Folha de São Paulo, não rolou. A entrevista foi péssima. E eu, como eu abracei a galhofa dele, fui embarcando na piada, a menina que tava do lado dele, a Melanie Chabot, a menina que fez a Xoxaná do Tarantino, ela não conseguia parar de rir. Então, é isso. Se você entra na vibe da pessoa, é uma outra coisa. Tem que ter essa sinergia. Mas a última dessa, pra gente poder mudar de pauta, se vocês já entrevistaram alguém que vocês, tipo, eram muito fãs, sonhavam, assim, como é que eu vou lidar com isso? Que nem a Mari Palma falou com a Phoebe, né? Como é que foi pra vocês essa situação? Aconteceu uma vez, na CCXP do ano passado, eu entrevistei o Eli Roth, que é um diretor de terror, que eu amo de paixão. E na hora de fazer a entrevista, eu falei, gente, não existe a menor possibilidade de eu falar em inglês com o Eli Roth. Não existe. Eu não vou conseguir, não vai sair um A aqui. Não tem condição. E aí, eles colocaram um ponto no Eli Roth, e eu fiz a entrevista falando em português, ele estava ouvindo a tradução simultânea ali, né? Real time, e respondia em inglês. E a entrevista foi ótima, ele foi muito simpático, ele foi muito legal. E mostra que o artista gringo, ele quer falar, ele quer divulgar o trabalho dele, ele quer trocar ideia. E tanto faz se você não sabe falar inglês direito, se você fica nervoso, se sai tudo, se você gagueja. A gente tem essa síndrome de vira-lata de achar que a gente tem que falar perfeito qualquer outro idioma. Meu amor, você nasceu no Brasil, você fala português. E se você vai entrevistar alguém e que está realmente afim, tudo bem se vai vir um tradutor, se não vai vir um tradutor. Tudo bem se o seu inglês, seu francês, seu espanhol não é assim, espetacular. O cara tá de boa, ele quer trocar ideia, entendeu? E é isso. Ficou aqui meu manifesto e um beijo pro Eli Roth. A gente se seguiu no Instagram, a gente curtiu stories. Amigos, né? Grande amigo meu. Vai passar, inclusive, o Réveillon na minha casa. Mentira, eu inventei totalmente essa parte. Isso não vai acontecer. Pra mim, acho que uma pessoa que eu era fã, mas assim, não era super fã, assim, nem nada, mas que no fim da entrevista eu falei, nossa, eu vou embora com essa pessoa. Não quero nem mais trabalhar aqui, sei lá, vou embora. Vou servir café pra essa pessoa, alguma coisa. Foi o Karl Hamburger. Diretor. Nossa, foi tão boa a entrevista e falou coisas que faziam tanto sentido, assim, pra mim, que eu fiquei chocada, assim, tipo, caraca, deve ser muito bom trabalhar com esse cara, sabe? Eu entrevistei Maurício de Souza, eu quase chorei. Eu tava abraçada com um Sansão nesse momento. Eu entrevistei Maurício de Souza. Juro por Deus. Eu peguei um Sansão e abracei e fiquei entrevistando o Maurício de Souza abraçada num Sansão. E eu entrevistei o Jimmy London também e virou meu amigo pessoal. Aliás, um beijo pro Jimmy London. Figuraça, pessoa maravilhosa.